Guetos, o apartheid urbano, na cena, grandão sem medo de nada, no fronte de resistência e combate ao sistema opressor. Sim, somos nós por nós, nada além nem aquém. Interseccionalidade, palavra discute o conceito, impulsa o conflito contido no peito. Machismo impera é sinistro, discussão advém de outrora. Memória racista, fascista, excludente permeia toda a nossa história. Os manos não tão nem ligando, e as minas que sofrem os resquícios das mentes colônias tacanhas que usam o sistema em próprio benefício. Por falar da mana Cotirene, vão dizer ó pai, ó prezada. Vou citar de Jamila Ribeiro, que tão lindamente coordena a negrada. Branquitude, a crítica em minha analítica é indiferente, mas respeito pessoa não negra que sensibiliza com as dores da gente. Oborós representam a guerra. E a base é reião de verdade. São os frontes da tal resistência, trazem consciência e unicidade. Mel Duarte faz da poesia consciência para o povo preto, mas temando, oprimindo e matando mulheres no gueto pelo preconceito. Pelo mundo várias Rosa Parker nas cadeias tão trancafiadas. O sistema encarcera as minas quase todo sempre pelas laranjadas. Cometida pelos companheiros opressores e individualistas, abandonam o barco sem leme e esquecem Xangô é quem traz a justiça. A escrava doméstica leva seu rebento para o seu labor. Mal sabia que ele morreria ao cinco inocente por falta de amor. Enquanto as mulheres brancas temem a cooptação pelo patriarcado, as mulheres negras temem jamais voltarem a ver seus filhos pela necropolítica existente. Guetos, o apartheid urbano, na cena, grandão sem medo de nada, no fronte de resistência e combate ao sistema opressor. Sim, somos nós por nós, nada além nem aquém. Interseccionalidade, palavra discute o conceito, interliga a opressão de verdade e expulsa o conflito contido no peito. Machismo impera é sinistro, discussão advém de outrora. Memória racista, fascista, excludente permeia toda a nossa história. Os manos não tão nem ligando, e as minas que sofrem os resquícios das mentes colônias tacanhas que usam o sistema em próprio benefício. Por falar da mana Cotirene, vão dizer ó pai, ó prezada. Vou citar de Jamila Ribeiro, que tão lindamente coordena a negrada. Branquitude, a crítica em minha analítica é indiferente, mas respeito pessoa não negra que sensibiliza com as dores da gente. Oborós representam a guerra. E a base é reião de verdade. São os frontes da tal resistência, trazem consciência e unicidade. Mel Duarte faz da poesia consciência para o povo preto, mas temando, oprimindo e matando mulheres no... O papo é de gênero e de raça também é. O preto que vos fala é retinho igual café, ligado na opressão, combatente até o fim, colado com as minas e também com os negros. Fazer a colocação inicial que eu fiz para passar a palavra ao Tata, já que algumas pessoas não estavam nos ouvindo antes. Nós vamos começar falando sobre o conceito, o entendimento de matriz africana
dentro de um contexto que vai para além da religiosidade. Antes de nós estarmos ao vivo, eu tive já uma aula de história assim, extremamente grandiosa aqui, no bate-papo informal antes da gente entrar no ar. Então eu queria começar essa conversa trazendo um questionamento de conceito. Por que o conceito vai para além de religiosidade? Como enxergar a questão da ancestralidade dentro de um processo de matriz africana e como trazer essa junção entre religiosidade e o conceito de povos civilizatórios, como a gente estava conversando antes. Mais uma vez saudando a todas as pessoas que estão sendo alcançadas por nós pelos canais, nesse bate-papo. A primeira coisa, quando a gente fala de ancestralidade africana, a gente começa a resgatar as identidades desses povos. A gente passa a entender que foram pessoas, povos. Foi um grande um processo de grande calamidade da humanidade, né? O processo escravatório. Como diz a Marisol Cadiege, que é uma angolana que mora no Brasil, ela às vezes me pergunta assim, Tata, dá para perdoar? E é uma pergunta que eu fico pensando. Então, quando você fala em ancestralidade, é só pensar a primeira coisa. Foram pessoas que chegam no Brasil numa situação de escravização, mas partiram de povos com referenciais geográficos, com referenciais de territorialidade, com referenciais linguísticos, com cosmovisão, com referenciais sociais, com referenciais educativos, com referenciais civilizatórios. O transcendente era só um dos traços desses povos, o que a gente chamaria o ocidental ia chamar de religião. Então é importante a gente entender que esses povos, eles eram compostos, eram povos organizados, estruturados, tinha sociedade organizada. O processo escravatório, quando quebra, quando viola a questão da humanidade, quando despersonifica essas pessoas para trazer no processo escravatório, isso baseado em teologias, baseado em tudo que eles queriam, podiam usar para justificar esse grande crime da humanidade, a primeira coisa que eles fazem é tirar a personificação, despersonificam, tiram o nome, proíbem a língua, proíbe toda a lembrança ancestral e coloca no lugar dos ancestrais africanos que traziam, que era natural dos seus pertencimentos, coloca os seus. Então o ancestral africano dele não servia mais, mas podia ser o ancestral do cristão, branco europeu. Porque aí podia ser um santo qualquer que a igreja reconhecia. O que seria isso? Um ancestral branco. Então, esses povos, eles se fixam no Brasil, dentro desse processo de desumanidade, mas eles resistem, se refazem, se recriam, ressignificam a sua ancestralidade e se posicionam influenciando no Brasil em todas as áreas da nossa sociedade. O problema é que para enfraquecer essas identidades se leu só como religião. É tanto que hoje as pessoas só falam em religião de matriz africana, não falam de povos. Quem são esses povos que trouxeram esses traços de religiosidade também, mas não só disso? Que influenciaram em nossa língua, que influenciaram no nosso jeito de ver, de compreender, de sentir, no jeito de se alimentar, no jeito de organizar de maneira as famílias. Então, isso, quando você desconhece a ancestralidade, você despersonificou essa pessoa. E a ancestralidade é se ressignificar, é se reconhecer a partir de um referencial e se projetar para o futuro como ancestrais das gerações futuras. Entendo. Nós esquecemos de fazer o nosso rito tradicional, que só recebe esta caneca, quem senta nessa mesa do podcast Afro Parceiros e traz conteúdo pertinente, conteúdo evolucionista e revolucionário para nós. Então eu gostaria de presentear nesse momento o Tata Niguin Setala com a nossa caneca do Afro Parceiros Podcast. Ele já tinha conversado sobre uma obra literária dele, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa obra literária, vai trocar essa afetividade, nesse sentido de conhecer um pouco dele enquanto escritor. Mas agora eu quero pegar como gancho uma palavra que eu utilizo sempre nas minhas músicas, nas minhas canções, nos meus discursos, né? Que é a palavra resistência. Eu entendo que todo terreiro de candomblé, ele é um pouco de quilombo, né? Todo terreiro de candomblé,
ele é um campo de concentração e resistência de comunidades tradicionais. As pessoas, uma coisa que eu acho muito interessante e que me faz ter muito orgulho de ser candomblessista, é justamente a válvula de escape social, onde está identificado ali que nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não queremos modificar comportamentos humanos. Nós não acreditamos que as pessoas precisam ser modificadas para se adequarem a uma sociedade com uma visão tão ocidental e que a gente pode trazer a nossa ancestralidade dentro de uma relação, de uma visão onde nós aceitamos nossos semelhantes como eles são de fato, nós aceitamos o que o nosso semelhante pensa, como ele conduz a sua vida íntima, como ele conduz a sua vida religiosa, como ele conduz a sua vida, a sua conjuntura familiar, a sua ancestralidade. Nós acreditamos que a palavra respeito atrelada à resistência, ela é realmente de um potencial enorme. Então eu queria, na verdade, agora falar um pouco sobre, trazendo para dentro do seio Brasil. Eu acredito que todo babalorixá, todo tata de Kice, todo líder, toda liderança religiosa, ele é um educador. Ele é um educador. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa ancestralidade, dessa defesa dos povos originários, dessa defesa, dessa politização do povo de Axé. Como é que o senhor enxerga que as lideranças religiosas deveriam conduzir para que a gente fale de política no sentido de ocupação dos espaços, para que a gente fale da necessidade de eleição de pessoas que nos representem, que sejam desprovidas de preconceitos. Eu queria que a gente falasse um pouco da relação liderança religiosa e formação política e social de resistência do nosso povo afrocentrado. Certo. A primeira coisa, quando a gente entendeu nossos espaços, não só como espaços religiosos, mas como territorialidade de pertencimento. E isso já dá uma grande diferença. Nós não temos só um templo, nós temos espaços onde a gente se organiza a partir dos nossos referenciais, dos nossos conceitos civilizatórios. Daí, nesse processo de reestruturação dos nossos povos, o acolhimento às diversidades é muito característico. E isso não é porque é uma questão religiosa. A gente não está preocupado em converter ninguém. Nós não temos esse conceito de conversão. Mesmo a pessoa, ao ser iniciado numa tradição, seja no candomblé, seja no batuque do Rio Grande do Sul, seja no xambá do Recife, seja na mina do Maranhão, que são tradições afros legítimas, são poucos, né? Ela necessariamente não se converteu, ela passou a se compreender e pertencer ao povo na qual ela se vincula pela ancestralidade. E aí é onde nós quebramos a questão da barreira da cor da pele, nesse momento. Independente da cor da pele, a pessoa pode pensar um mundo embranquecido conceitualmente e pode ter um conceito de pertencimento a um povo africano a partir do momento que ela diz assim, quando a gente é iniciado, a gente diz assim, o meu mundo a partir de agora se referencia a partir desses conceitos civilizatórios desse povo. O jeito de compreender, o jeito de comer, o jeito de respeitar os mais velhos, de cuidar das crianças, de se organizar em comunidade, de resistir politicamente. Porque no Brasil, com esse mito da igualdade racial que se criou, da democracia racial, muita gente não consegue ver que o que aconteceu na verdade são as grandes matrizes que nos formaram. E a tendência era, negativou-se a matriz africana para poder manter o processo escravatório, sem precisar justificar para ninguém. E essa matriz, mesmo depois, criou-se uma ideia de melhorar essa matriz. Se melhoraria como? Pela miscigenação. A miscigenação só que criou outra ilusão. Parece que quanto mais você se aproxima da matriz afro, você é mais negativado. E quando eu falo se aproximar da matriz afro, é independente da tonalidade da pele, né, da matização. Embora a gente sabe que quanto mais retinto, mais preconceito vai sofrer. Mas se ele se aproxima também pelo pertencimento, ele também vai sofrer o racismo religioso. Ele pode não sofrer o racismo porque um homem branco, por exemplo, posso ser lido pela nossa sociedade como um homem branco. Se eu não tiver nenhuma insígnia, nada que me remeta à matriz africana, eu vou entrar e sair sem sofrer nenhum preconceito. Agora, quando eu coloco um adereço ou algo que vai me remeter a um povo africano, aí eu começo a... Por quê? Porque você se aproxima da matriz africana. E à medida que você se distancia ou se aproxima das matrizes chamadas brancas, europeias, parece que você começa a ter privilégios. Parece não, tem privilégio. É assim que a nossa sociedade está estruturada. Então, as pessoas
O candomblé, ele abre essa porta e diz assim, olha só, tudo bem, a gente não está preocupado com cor da pele, com orientação sexual, com pertencimento social. Agora, uma coisa é necessária. Não é você acreditar, nós não temos conceito de fé, por exemplo, de graça, de fé, Isso não são conceitos teológicos nossos. É de pertencimento. Você vai ser iniciado no candomblé, a partir de agora você pertence, compreende o mundo a partir do referencial destes povos. E isso nos aproxima da matriz. Aí onde vem o que a gente chama hoje de povos banto, né, que é um termo novo e branco, porque foi um europeu que punha isso a partir de um tronco, mas é como a academia lê, como a gente usa esse nome para a academia compreender, os povos Yorubá, os povos Fombê e vários outros povos que chegaram aqui e não conseguiram deixar marcas, por causa do processo escravatório, ou deixaram diluídas. Eu tenho certeza, o que a gente chama de povos Yorubá, nós vamos encontrar lá a referência de vários outros povos. O que eu chamo de matriz banto, que é característica do candomblé Angola-Congo, com muita influência na Umbanda, nós temos influência de vários outros povos. E isso faz grande diferença na sociedade, para que a gente possa viver em harmonia. Mas quando se fala em harmonia, não é uma harmonia onde um é serviçal, onde um seja prestador de serviço, onde um tenha seu referencial de mundo negativado, menosprezado ou folclorizado, e o outro seja tido como verdade. Isso não serve para nós. É aí onde entra a resistência, e os territórios tradicionais que a gente chama comumente de terreiro, são sim focos de resistência dos nossos povos. Eu acredito, de verdade, que a gente entra num momento em que resistir religiosamente, se aquilombar, utilizando o termo aquilombar, na verdade não se torna uma expressão. Vitor, você pode conseguir água para a gente? Não se torna uma expressão que eu diria no sentido de nós precisamos fazer isso por manutenção cultural. Mas eu acredito que isso se torna uma necessidade por uma questão de sobrevivência. Então, a gente falou muito aqui sobre culturas e povos e a participação desses povos enquanto atos culturais. Né? A gente pega o idioma de um, nós somos uma fusão cultural. Nós somos a representatividade de um continente que tem 54 países. Então, essa fusão, esse caldeirão cultural, quando ele entra no aspecto religioso, e a gente está falando dele como um marco civilizatório, quando a gente entra no aspecto religioso especificamente, a gente tem várias lacunas e vários segmentos. Então, eu estou batendo muito na bandeira da educação, porque eu acredito na liderança religiosa como um formador de pessoas. Eu acredito que realmente quando se é iniciado para o candomblé, até a sua conduta social se muda e se molda a nível de respeitar a sua casa de axé e seguir a questão da manutenção, do adquirir de conhecimento constante e contínuo. Hoje eu sinto a necessidade de conversar com irmãos que entendam o que são as folhas para que elas remetem, o que é uma folha que vai ser macerada, o que vai ser uma folha que pode ser cozida, né? De entender as requetes que estão dentro dos processos religiosos, entender da gastronomia, porque isso é perpetuação e manutenção da nossa cultura. E aí quando eu falo na bandeira da educação, é como é que a gente pode fazer uma lacuna, que a gente deixe brechas para todos esses aspectos, que é de um continente, não de um país, inclusive quebrando um paradigma, que tem pessoas até hoje que tratam a África como se fosse um país, um território regional, como se fosse a cidade de Brasília, a cidade de Salvador, a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. E, na verdade, a gente esquece que a gente está falando de 54 países com culturas distintas, com idiomas distintos, com práticas religiosas distintas. Então, quando a gente migra para um território nacional como o Brasil, é interessante a gente falar como é que a gente faz como é que a gente vai condensar essa gama enorme de propriedade e conhecimento que advém de África, para que a gente possa fazer um compilado de formação de pessoas. Então eu insisto na ideia da educação, para que a gente possa, eu quero entender do prisma do líder religioso nessa formação. Certo. O líder religioso, o líder tradicional, afro-tradicional, o papel dele é formar essas identidades. E a partir daí, mas quando a gente pensa na educação, uma coisa é a educação afro-tradicional. Sim. Outra coisa é a educação formal, que também a gente precisa dela. E tem que galgar os espaços nela, assim. Agora, a educação formal da academia,
muitas vezes não faz questão de nos reconhecer a nossa diversidade, e aí é onde entra a resistência. Se você vê a Lei 10.639, não foi uma benesse nenhuma, não. Foi luta de uma construção secular de resistência, e até hoje não conseguiu ser implementada. Por quê? Quando eles querem, quando quem está no poder, ou quem pensa o poder, quer, nos olha só como religião para dizer, mas o Estado é laico. Agora, na hora de nos atingir no nosso sagrado, nossos referenciais transcendentes, isso não é lembrado. Então, assim, a educação, e eu falo em todos os níveis, ela tem que tratar a partir dos territórios originários desses povos. Isso já é uma grande valia de resgate, porque aí não trata como preto é tudo igual. Porque aí quando é tudo igual, mas é igual sempre para o negativo. Nunca é igual para estar no poder. Nunca é igual para estar nas lideranças. Nunca é igual para a verdade dele, do seu ancestral, ser positiva, ser legal. É sempre igual no sentido negativo. Então, se o Estado, os educadores, se aproximassem das nossas autoridades tradicionais e compreendessem que nós não somos só oficializadores de rito, portanto, o nome sacerdote não nos cabe, é um nome ocidental, branco, que a gente muitas vezes usa por falta de palavra, mas nós não somos só oficializadores de rito. Nós somos formadores de conceitos dos nossos povos. Quando nós tratamos o mais velho, se nós fôssemos seguir, digamos que a gente tivesse poder de implementar nossas educações tradicionais a partir dos nossos povos, nossos referenciais de educação, não teríamos idosos no asilo, por exemplo. Não teríamos idosos nas ruas, porque as pessoas mais velhas, elas são, dentro da nossa educação tradicional, um tesouro coletivo. Também não teríamos crianças em asilos ou nas ruas, porque a criança é a responsabilidade de toda a comunidade, é coletiva. O mais velho é a responsabilidade coletiva, a criança é a responsabilidade coletiva. Porque a gente faz esse caminho e a gente se vai... E por que lembramos do ancestral? Porque amanhã eu vou ser um ancestral dessa geração que está agora. Muitas das pessoas que interagem comigo, um dia vão me reconhecer como ancestral. E para isso, precisa ter uma base de educação. Aí quando o senhor fala com toda propriedade, a educação nossa não é só uma educação de concorrência. Não é educação só para concorrer um cargo, embora a gente precise sim, e temos que ocupar os cargos, todos os cargos possíveis, como todo mundo, né? No processo igualitário, não necessariamente de meritocracia, porque isso é uma grande ilusão. Mas toda a educação vai entrar sim a questão alimentar. Sim, nós temos nosso jeito tradicional de nos alimentarmos. A proteína para nós, ela vem de uma vida, de um ser, que antes de ser ingerido, ou seja, de fazer parte de mim, porque suas moléculas, seus átomos vão me compor, ela precisa passar por uma comunhão ancestral. Porque o ancestral continua vivendo, ele continua pertencendo ao coletivo. Por isso que é sacralizado dentro de um rito. Porque é um reconhecimento de que esse ser vai passar a me povoar. Isso não serve só para um animal, serve para a folha, que também é viva, serve para o grão, que também é vivo, serve para o fruto, que também é vivo. Aí entra a educação. Se tudo isso é vivo e vai ser usado na minha alimentação, eu preciso de uma terra saudável. Eu não posso envenenar a terra, eu não posso envenenar a fonte de água, eu não posso tirar a floresta nem a mata que protege o córrego, porque senão ele vai entrar no processo de erosão. Esse conceito afro é um conceito que nos leva a pensar o todo. Isso é um conceito civilizatório que salvaria a humanidade. Se nós conseguíssemos ter uma sociedade que pensasse o mundo a partir desses conceitos civilizatórios, nós teríamos alimentação saudável para todas as pessoas. Nós teríamos terra saudável para todas as pessoas, porque a terra seria territorialidade, não posse, que é totalmente diferente do conceito de território e posse. Nós teríamos jeito de viver, água limpa para todas as pessoas. Isso é educação. E isso pode ser inserido, sim, deve, nas escolas, para dizer assim, olha, nós nos baseamos nisso, nós não nos baseamos só no conceito religioso. Então, o senhor acredita que, da mesma forma eu tenho dito, né, não só no aspecto religioso,
que hoje está havendo uma transferência enorme, principalmente no tocante às nossas crianças, uma transferência enorme da responsabilidade familiar para a escola, né? Então, o pai e a mãe deixam de trazer os princípios iniciais básicos e necessários para a educação do jovem, da criança, e está transferindo a responsabilidade para a escola. O senhor acredita, então, eu diria que dentro das comunidades tradicionais, dos povos de axé, quando uma criança está lá, ela teria uma vivência prática do que é a terra, de como semeia, de como aduba, de poder... Quando a gente fala, vai ali e busca um galho de aroeira, a gente já está em campo. Vai ali e busca o Omi para mim, a gente está educando, a gente está ensinando um outro idioma, que é o idioma Yorubá, e de outras tradições de povos originários também. E a gente está trazendo também uma discussão de formação na prática, né? Que é cuidar da terra, que é cuidar do meio ambiente, que é fazer o enfrentamento do racismo na instância do racismo ambiental, na instância do racismo religioso, na instância de diversas formas de discriminação e preconceito. Mas quando a gente fala do poder público, e aí a gente falou da ineficácia, não, mas da inaplicabilidade da Lei 10.639, e eu até associaria também isso à Lei 11.645. Quando a gente fala dessas coisas, a gente pode discutir até a Lei de Carol. A gente tem a falsa ideia de avanço, porque a ideia não está em implementação, a ideia está na execução e na manutenção dessas leis, na fiscalização, para que elas sejam efetivadas para a sociedade que a gente vive. Então, a outra pergunta, e já eu vou para os nossos comentários para saber como é a interação das pessoas com a gente, para que não seja somente o nosso bate-papo, mas a outra pergunta já seria as relações folclóricas e a veracidade ancestral. Porque quando a gente fala das pessoas que não são iniciadas, das pessoas que são simpatizantes do candomblé, talvez essas pessoas, eu digo das pessoas afrocentradas no sentido da presença da terra, as pretas retintas, e que elas de fato, por mais que as pessoas brancas ou antirracistas como sejam, elas não tenham conhecimento real do que é o racismo latente no dia a dia, porque a gente vai entrar numa discussão de segurança pública, do modus operandi do Estado no processo de excludência da comunidade negra, mas nesse sentido do folclore, como é que a gente pode discutir isso? Folclore e veracidade ancestral. A gente está falando daquela pessoa que é antirracista, que é simpatizante do candomblé. A gente está falando daquela pessoa que acha legal, que deve encontrar uma pessoa como o senhor, que é uma liderança religiosa, e perguntar: você acha pelo meu rosto que eu sou filho de quem? Eu de quem? Como é que a gente pode aproximar e aglutinar forças com pessoas que se dizem desprovidas de preconceito, para que elas possam somar na luta para um processo civilizatório que seja menos hostil para a população negra e específico para a população do candomblé? Porque quando a gente fala que nós somos negros, a gente tem um racismo explícito direto. Quando nós nos assumimos enquanto negros e candomblecistas, nós somos endemonizados de forma direta. E quando a gente fala que nós somos negros, que nós somos candomblecistas, adeptos da religião de matriz africana, e quando a gente assume, por exemplo, a nossa orientação sexual como homoafetiva, aí entra uma série de prerrogativas diretas que, quando elas se juntam, elas colocam um alvo nas costas do nosso povo preto. Então, como entender essa questão da autoestima? Como entender essa coisa de que tem que partir de dentro, daquela liderança religiosa que está no terreiro, que tem que pegar aquela criança e dizer que ela é linda todos os dias, que tem que dizer que ela tem que ter um orgulho do orixá que ela carrega no olho dela, que ela tem que saber dos caminhos que tem que fazer Exu, que ela despacha uma porta por conta daquilo, por conta disso, que Ogum vai dar caminhos a ela, que Xangô é lindo e justo e por isso pede que ela tenha uma conduta honesta, né? Dentro do processo de integridade, que ela representa uma casa de axé lá fora, a conduta social precisa ser distinta. Então eu queria falar também dessa relação, do que a gente produz dentro do nosso campo ancestral, vivido na realidade do terreiro, e como isso é entregue à sociedade, é entregue aqui a essas lideranças religiosas, na formação não só de catular e raspar, mas na formação de transformação para nascer de fato um novo ser humano através do prisma de orixá, de culto ao orixá. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É muito comum, é muito bom a gente pensar nisso, porque é muito comum essa ideia da folclorização. Primeiro que a folclorização ela não leva em conta a diversidade. Por exemplo, no Brasil, a cultura iorubana ela prevaleceu sobre as outras no sentido cultural, a partir de pensadores brancos, né? Como livros famosos, né? de grandes pensadores, de grandes cantores, ao se aproximar da cultura afro. Isso aconteceu muito a partir dos anos 70. E aí tenta se padronizar. Então, as pessoas elas querem ser alimentadas da curiosidade delas. Né? Elas querem saber, por exemplo, qual que santo, já, né? Seja Inquissa, seja Orixá, seja Vodum, seja qual identidade, que elas não estão nem preocupadas se existe essa divindade, essa diversidade.
Porque a pessoa que entra no processo folclórico, ela nem está preocupada com a diversidade. A diversidade para ela não conta. Ela só quer mesmo é alimentar a curiosidade dela sem nenhum compromisso. Às vezes, até como o senhor bem falou, é uma pessoa comprometida no combate à discriminação, ao racismo, à violência, qualquer tipo de violência, mas ela não traz um comprometimento com as identidades. Então, ela vai para o samba, ela acha que lá é uma roda é um rito onde pode manifestar. E tudo bem que o samba é uma forma de oração, né? Como se diz no Kimbundu, a palavra samba pode ser traduzida em várias traduções, pode ser oração, pode ser rezar, né? Mas sem um comprometimento. Isso as escolas fazem. Sabe quando as escolas chamam a gente para o 20 de novembro? Sabe o que elas querem saber? Os estereotipos, como estereotipar os orixá, como é que é orixá tal, porque orixá é a palavra mais divulgada, como se só fosse a única cultura afro legítima, e é legítima, maravilhosa, mas não é a única. Eles não estão preocupados com dizer assim, como é que se formou esses povos aqui? Só trazer para os alunos e dizer assim, olha, os colonizadores entraram pela África e pegaram praticamente todo o continente e trouxeram para cá essa diversidade. Não trouxeram só os Yorubá, não trouxeram só os Pon, não trouxeram só os Kimbuna, não trouxeram só os Congo, não trouxeram só os Choke, não trouxeram não só os Ovibundo, não trouxeram só os Ubundu. Trouxeram diversidade de povos, e esses povos se organizaram na diversidade. Por isso que o candomblé faz uma troca entre a diversidade, a gente se reconhece. O candomblé nosso, que a gente chama Angola Congo, a gente se reconhece nos conceitos civilizatórios, nos conceitos urbanos. A gente não tem nenhuma rivalidade, a gente se reconhece, porque foi resistência igual a nós. Só que alimentar esse folclore, alimentar que no samba, depois que a pessoa toma uma, sai por aí fazendo trejeitos ou jogando a culpa no ancestral, seja que tipo de ancestral for, né, no Exu, na Pombagira ou qualquer outro ancestral, isso não traz, isso não é positivo, isso não soma para nossas causas, para nossas identidades. Isso fortalece a folclorização, fortalece a exotização e não as identidades. Então, realmente, um líder tradicional, ao iniciar alguém, ou seja, dar a identidade, que é isso que a gente faz, porque a parte transcendente e sagrada dela, já ninguém dá. Nos candomblés de Angola, a gente tem que dizer que a gente não dá o que Zambi não deu. A gente não dá nada para ninguém. Isso já é da natureza da pessoa, a gente só confirma dentro da tradição, para que a pessoa se legitime. O que a tradição faz, a partir da iniciação, é legitimar a pessoa dentro de uma identidade, dentro de uma estrutura social, e dar pertencimento a essa pessoa, dar identidade para essa pessoa. Só. Agora a pessoa não quer se comprometer, não quer passar pelos processos civilizatórios, porque é isso que a gente faz. O Rocó é muito mais compreender o mundo a partir das cosmogonias do povo que pertence do que rito iniciático. Como diz a professora Lucy Borges, muita coisa a gente trata como religião, ritualização e liturgia, porque ou era isso ou era nada. Foi um jeito de preservar. Mas hoje a compreensão está muito além. Então, eu aproveito, tem 15 pessoas nesse momento ao vivo nos ouvindo, dizer isso assim, o comprometimento com as nossas causas, seja com as causas que você entende que vai fazer a partir do terreiro, ou a partir da luta contra a violência, contra as pessoas excluídas, contra os quilombos, como a gente vê agora a luta, que tudo é uma questão de territorialidade, passe por um comprometimento. Não trate os valores dos nossos povos como folclorização, porque isso não contribui. E é nosso objetivo. Quando a gente inicia alguém, não é só dizer para ele que a partir de agora ele é um religioso. Não. É exercer a partir de agora, seu referencial de mundo passa por a cosmogonia, cosmovisão, todo o referencial biomítico deste povo. Isso é uma grande responsabilidade. Entendi. Vamos agora, eu queria, Neto, por gentileza, que você abrisse aí e subisse um pouco essa barra de rolagem, porque a gente sempre tem isso aí. A interação começou aqui, antes foi aqueles ajustes. Então, pronto, a gente tem a prática de fazer as pessoas participarem desse bate-papo. Se pararmos para pensar, o filme do Avatar quer passar isso. É interessante
Ah, foi essa visão. Também de folclorização, né? Regina Nogueira, perfeito o conceito de que se esta visão de mundo fosse vencedora, o conceito de terra e o território estaria grudado à territorialidade. Preto Rafa, a partir do momento que usufruirmos dela, ela passa a ser parte de nós, Regina. A água seria o alimento e deveria ser alimentado, um ser vivo e não um recurso, não recurso. Eu acho que é isso que eu entendi isso bem. Aí Virgílio Soares pede bênção e acho que acredito que isso. Então, voltando para aqui, agora eu queria, né, passar um pouco das nossas pessoas que estão apoiadoras conosco, a galera que está ligada na nossa telinha aí, eu queria fazer alguns agradecimentos para retomar esse papo. E vamos lá, quem são os nossos apoiadores aí? Cadê? Na tela. Podcast Afrocentrado agradece, conheça os nossos parceiros, são as pessoas que estão viabilizando de alguma forma, algum tipo de apoio para que esses diálogos aconteçam a partir de hoje, na nossa segunda temporada, em todo o território, com todos os parceiros, em todas as quartas-feiras. E não foi, gente, por ironia do destino que a gente escolheu quarta-feira, não, mas porque quarta-feira os ventos sopram e que eles soprem sempre de prosperidade e de caminhos de fartura para a gente, né? A gente tem essa coisa do arquétipo do estereótipo. Quando a gente fala a palavra fartura, a gente já associa a um orixá específico, e Oxóssi de fato é fartura. Mas acho que quando a gente fala em fartura, a gente fala em todos os orixás. Porque de qualquer forma, para as pessoas que acreditam e creem na religião, a fartura advém da nossa fé. Né? É a fartura de saúde através das palhas de Obaluê, é a fartura de caminhos a partir de Ogum, é a fartura de prosperidade, de ventos de prosperidade, é a fartura do alimento, é a fartura de paz em nossos ocães. Então, falar de fartura, e por isso nós escolhemos a quarta-feira para que esse podcast estivesse acontecendo. Aqui nós temos a Capacite Treinamentos, Manutenção e Serviços, dando sempre seu apoio para nós. Nós temos a Prolote Empreendimentos, um grande parceiro que se tornou uma pessoa que está nos acolhendo, esse escritório que nos acolhe, onde nós estamos realizando todas as quartas-feiras esse diálogo. Nós temos, quem mais está aí? A Prego Music, uma empresa de audiovisual representada pelo meu amigo Rafael, pelo meu amigo Neto, que está colocando para vocês essas câmeras e esse sistema no ar, para que vocês possam nos ouvir e nos ver e participar desse bate-papo conosco. Nós temos o Cultura em Movimento, é um movimento que vocês vão ouvir falar muito. Queria deixar um grande abraço para minha amiga Márcia Branco. E nós estamos juntos nessa demanda que é fazer a expansão da cultura, a discussão da cultura e as atividades culturais como forma de educação do nosso povo. A Arte Nova, nosso grande parceiro Rodrigo, queria deixar um grande abraço. E a RR Tecnologia, do meu amigo Ricardo, Salvador, Bahia, aquele abraço também. Então, voltando para o nosso bate-papo, a gente também encontrou aqui, depois da questão dos folclores, uma questão que eu vi, uma discussão do Tata falando, onde ele estava fazendo uma fala que me chamou muito a atenção, no momento em que a gente já tem discutido muito a questão do racismo ambiental, a gente tem discutido o racismo religioso, mas eu acho que a gente precisa também enaltecer as práticas positivas. Então, eu queria que ele falasse nesse momento um pouco para a gente sobre o candomblé, a religiosidade de matriz africana como uma forma de cura, principalmente porque quando a gente fala de cura, a gente hoje está vivendo processos muito complicados da saúde mental, né? E aí falar um pouco do Ori dentro da relação material e dentro da relação espiritual, né? Ele pode inclusive estar passando para vocês cuidados para com o próprio Ori, né? E queria falar também da matéria, através do, a gente falou aqui de nutrição, né? Tirar da nossa própria terra, do nosso plantio, uma alimentação saudável, uma alimentação desintoxicada, uma cultura de se alimentar bem para termos a longevidade. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de corpo, mente e espírito. Então, eu queria falar nesse momento sobre saúde, sobre o candomblé como atmosfera de cura. Nós tivemos agora a INS, né, que reconheceu o candomblé, os espaços, os nossos territórios, como territórios de saúde complementar. No dia, na mesa, inclusive com a presença da Cota Mulangi, que é a Regina Nogueira, que está aqui, comentou aí, ela fala, e tinha uma liderança também indígena, e falava assim, não é complementar, é saúde. Porque aí fica posto como se a medicina alopática ou ocidental, dessa medicina da academia, da universidade, fosse verdadeira e as outras
fosse só complementar ou algo como alternativo. Não, a gente tem conceito de saúde integral, que pode caminhar com todos os outros conceitos, sem nenhum conflito. Não quer dizer que quando a gente pensa em saúde integral, a gente vai excluir os saberes que a medicina chamada científica nos traz. Não, a prova é que quando nós tivemos no auge da pandemia, nossas casas foram as primeiras a incentivar, por exemplo, a vacina. Porque nós compreendemos os saberes. Né? Não é porque o saber... Mas isso não faz a nossa menor, os nossos saberes de cura, de conhecimento. Né? E no Angola a gente chama Mutuê, que é o centro do ser, que os nossos irmãos iorubá chamam de Ori, que vem de Intu, que é a base, né, radical, Intu, que é ser, que é o ser pleno, além da forma, né, Mutuê, que a gente traduz no candomblé de Angola como cabeça, que não é a cabeça física necessariamente, é o conceito de consciência. E consciência é a manifestação e movimento da consciência criadora plena, que nós chamamos de Zambi Upungo. Em tese, nossos conceitos civilizatórios partem de um conceito que tem uma consciência criadora plena, que não é um Deus pessoa sentado num trono para ser agradado, e no dia que desagradá-lo ele passa a ser seu condenador. Para nós isso é um conceito que não se aplica. Então, Zambi, por exemplo, Zambi Upungo, o Suco Kalunga, o Zambi Caritanga, o Samba Kalunga, que são os nomes que a gente dá, é uma consciência plena de plenitude, uma faixa vibratória que se movimentou e manifesta todas as coisas. Então, em última instância, todas as coisas, todos os seres, todos Intu, são uma personificação e individualização dessa consciência. A partir daí, a gente vem nessas individualizações que nós chamaríamos talvez de divindade, a grosso modo, não é um nome ideal, que no candomblé de Angola a gente vai chamar de Mahamba, de Inquice, de Mukixe, os nossos irmãos iorubá vão chamar de Orixá, que é como se fosse, vem um caminho de personificação, até chegar nesse nível. Aí vem os ancestrais, que os ancestrais é o nível de existência de quem já teve a forma, mas continua sendo, e o quem nós seremos um dia, e o nível de existência daqui. Para nós, saúde seria o equilíbrio de tudo isso. Isso não significa nem, por exemplo, falta de doença. A pessoa pode até ter um órgão adoecido, mas não significa necessariamente que ele não tenha saúde. É onde entra a questão das questões da saúde mental. A saúde mental ela precisa de uma completude do ser. E a gente não desconhece, por exemplo, os saberes da medicina da academia, ou a medicina positivada, né, que está nos livros. Não, a gente reconhece que, se for necessário, entrar com tratamento medicamentoso, com um profissional especializado, tudo bem. Mas isso não tira desse ser o nível, uma parcela da sua ancestralidade que precisa ser cuidada, de como ele se relaciona com o todo, de como ele se relaciona com a natureza, de como esse ser se compreende na sua diferença, na sua igualdade, que a gente não nivela. Eu sempre digo que Zambi não se repete. Ele é tão pleno que nenhum ser é igual. Então cada ser é uma individualidade única, plena e perfeita, inclusive nas suas diferenças, inclusive nos seus desafios de existir. E é esse grande desafio da gente. A saúde. E aí, quando você fala antes da ideia de fartura, da ideia... E a gente tende, sim, a folclorizar e tende a criar estereotipos, porque isso alimenta nossa alma sem compromisso. É como se abrir o jornal e ler os signos daquele dia, o horóscopo. E às vezes quem fez coloca qualquer coisa ali, porque alimenta a pessoa sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento. Isso, a gente tem essa tendência. Na realidade, para haver fartura, a gente não precisa só cultuar uma divindade, porque aí a gente entra só no campo da religião. A gente precisa de terra. A gente precisa de terra limpa. A gente precisa que esse Oxóssi, qualquer que seja a tradição dessa personificação que a gente chamamos de caçador, tenha mata. Porque sem mata ele vai caçar onde? E essa mata precisa ser preservada. Nós precisamos de vento puro.
Não adianta só dizer assim, porque Xangô, Osaze, que é o grande raio para nós, o Luango, o Bamburucema, o Matamba, são ventos. Sim, são. Mas o que nós vamos fazer desse vento? Se eu poluir esse vento, não é uma poção mágica que vai resolver. Então, nunca, nas nossas tradições, para que haja saúde e equilíbrio, nunca nos tira da responsabilidade. Não é uma magia, não é uma poção mágica. Por isso eu sou até reticente, por exemplo, quando você falou, ele pode oferecer algum tratamento da cabeça. Eu sou muito reticente às vezes a isso, porque aí cria folclorização e a pessoa acha que ela vai achar uma receita mágica que ela não precisa se comprometer. E claro, eu sei que nós, lideranças, precisamos repensar muitas coisas, eu faço assim essa crítica. E muitas vezes a pessoa não chega nas nossas casas e quando chega pode sim ser alvo de situações que vão tentar usurpar essa pessoa, vão tentar manipular. Afinal de contas, nós fomos formados numa cultura manipuladora, onde Deus é um ser manipulador, nesse conceito dominante. E nós somos formados nessa cultura. E quando vê, a gente está reproduzindo, dentro dos nossos conceitos, a mesma cultura dominadora, manipuladora de outras tradições, que aí baseado só na religião. Aí a pessoa não se compromete em nada, ela descobre uma folha, vai lá e faz, e é mágica. E aí ela não precisa se comprometer, não precisa mudar o seu jeito de se alimentar, não precisa mudar a sua relação com a sociedade, não precisa buscar os seus objetivos, não precisa ser mais gentil, não precisa acolher a diversidade, não precisa repensar o seu lixo, não precisa repensar o seu uso da água. E isso não é verdade. Isso passa por tudo isso. Tudo isso é nossa tradição, são nossos conceitos civilizatórios. Então, se eu diria hoje, a gente falou muito aqui sobre a questão do tratamento do corpo e do tratamento da saúde mental. E o senhor falou muito de folclorização, até porque existe um formato de como é que esse uso, né, o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante agora aí, que foi algumas práticas que não enaltecem, mas muitas vezes vergonham, e que acredito que essas pessoas não deveriam ser chamadas de sacerdotes, não deveriam ser chamadas de lideranças religiosas, não deveriam ter nomenclaturas de representatividade de outras pessoas, né? Mas eu acredito sim que às vezes uma palavra de acolhimento, né, quando a gente tem um ofó de prosperidade para alguém, a gente já está fazendo uma troca afetiva que já melhora o dia da pessoa. Eu acredito realmente naquela coisa de que às vezes tem uma sensibilidade ancestral ali, que o orixá de fato pode fazer assim, tá ali, pensou em Sérgio e ligou para ele, e só conversar um pouco já é um ebó de felicidade. É o ebó da palavra, é o ebó do enaltecimento. Isso acontece diariamente. E eu também acredito que muitas vezes, munido pela fé, uma pessoa pode chegar. Por isso que eu falo da necessidade da educação religiosa como forma de emancipação evolutiva do ser humano. Né? Quando aquele babalorixá entende que ele não pode ser centralizador de conhecimento, que ele precisa ser um multiplicador de conhecimento. Como aquele Tata Nikisi entende que ele precisa formar pessoas tal como a cultura ocidental forma. Só que a necessidade de descobrência aí tá que o curso de medicina custa quase 15 mil reais. Então falar de valores também no sentido de entender que muitas vezes são poucas lideranças religiosas sentam num jogo para abrir para IFA e dizer assim, meu filho, você não tem nada. Ou para dizer, meu filho, você precisa apenas de cuidados médicos, nós vamos dar outra medicina. A medicina ocidental, a medicina que vai lhe clinicar, que vai porque você não tem uma espiritualidade. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que fazem o discurso. Eu tenho uma decepção, eu já ouvi isso de vários amigos. Já tentei vivenciar o candomblé, mas me decepcionei, me senti lesado, me senti até encontrar o ilê correto. Até encontrar a liderança que faz a conexão daquela pessoa com a sua ancestralidade por de fato. Então, às vezes, a gente fala um pouco sobre essa coisa da folha, sabe? A gente fala um pouco sobre essa coisa da conduta, de você chegar para uma pessoa que está muito nervosa, o que eu posso fazer? Vai pegar um milho branco, vai tomar um banho de milho branco, vai colocar um pano branco na cabeça. A gente fala dessas culturas que, às vezes, para a gente já se sabe, mas para aquela pessoa, qualquer estímulo a exercício da fé é transformador e é revolucionário. Mas eu vou chegar agora aqui com outra coisa, que é o território regional e os processos linguísticos. É uma outra questão. Eu vi quando a gente estava falando da sua apresentação, a sua relação com formação religiosa, que são 26 anos de iniciação,
e a sua formação enquanto um educador, enquanto uma pessoa, um historiador, enquanto uma pessoa pós-graduada, enfim, um currículo tão vasto que é motivo de orgulho para nós. Então eu queria falar essa questão da territorialidade dos processos linguísticos, porque eu tenho feito uma crítica muito grande, que é uma prática de racismo, que é o racismo linguístico, porque aquela pessoa que teve um acesso à educação, que teve um acesso à educação formal, acadêmica, muitas vezes ela tem a dificuldade de compreender a realidade ancestral. E aí quando a gente fala que alguém está lá falando do problema, que a pessoa está falando pronúncias erradas, que não se entenda isso como erro, mas que se entenda, inclusive, um processo fonoaudiológico e ancestral, de onde essa pessoa veio, que pertencimento territorial ela tem, para que ela fale daquela forma, o que déficit educacional de fato ela tem, e entender aquelas pessoas brancas que fazem as chacotas, que fazem as risadas, as piadas, entenderem que essas pessoas são as pessoas que antecederam essas pessoas hoje, são as pessoas responsáveis por esse déficit educacional. Então, falar um pouco sobre essa questão linguística, a introdução do nosso vocabulário, não no sentido de falar fluentemente o Yorubá, mas, por exemplo, na minha roça, meu pai fala, pega ali tal coisa, ele fala as palavras em Yorubá, no sentido de que a gente tem um entendimento, uma compreensão da nossa língua de matriz, né? Tipo, não, você não vai pegar água, não, você vai ali pegar um pouco de Omi, você vê que quando a pessoa não é iniciada, ou é apenas um frequentador, Omi, que é Omi, e aí você está fornecendo ali o processo de aprendizado. Então eu queria, de fato, que a gente falasse sobre essa questão do racismo linguístico e da aplicabilidade desse conhecimento da nossa língua, fora da língua portuguesa, né, porque nós somos lusófonos em várias partes do mundo. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Isso é muito interessante, porque parte da questão da educação, né? Como você falou assim, a educação, nós precisamos sim formar, mas formar dentro da tradição. E no território hoje, nós temos canais perfeitos, maravilhosos como esse que a gente está usando, mas para fazer uma discussão em cima das nossas realidades. Sim. Não para que as pessoas saiam daqui achando que agora sabe de candomblé ou aprendam uma reza que tem conceitos de mundo que não é porque é mágica. Tem rezas que não são mágicas. Naquela reza conta uma história, conta um lamento. Naquela reza conta uma questão ancestral, que só dentro do processo iniciático de educação dentro daquela família que vai se compreender de fato. E a questão da língua é importante porque você teria que fazer um recorte geográfico a partir das origens desses nossos povos. Eu sempre digo assim, nossos povos, primeiro que nós não dá para chamar só de religião, porque nós não fomos formados por missionários. Então o candomblé existe aqui, não foi por missionários, foi pessoas que vieram no processo escravizado, inclusive escravizados por missionários. Uma das justificativas era convertê-los. Mas esses povos têm regiões de origem. E esses povos têm língua. E quando o senhor fala que quando o seu babalorixá, o seu mais velho, a sua liderança tradicional, diz assim, traga Omi, e não necessariamente traz água, porque a palavra Omi, quando eu digo na minha língua Menha, ou Masa, se eu falar em Kimbundu ou Kikongo, vai variar, embora sejam línguas muito semelhantes em pães. Se eu disser Menha, Mean, Menha, Masa, está carregado de um valor ancestral, não é só a água como recurso, como a Cota Mulangi Regina falou. Porque para o Ocidente a palavra água ela é só um recurso mineral, disputado pelo capital. Aí entra a questão da terra, entra a questão de como essa água vai ser comercializada, para quem ela chega, quem tem acesso a essa água mineral limpa. Por isso que eu não estou preocupado em poluir o rio, porque eu tenho uma indústria que vai purificar a água para chegar para mim limpa e eu tenho dinheiro para comprar. Por isso que não é água que eu dou para o meu inquice, para o meu marrama, para o meu orixá, para o meu vomusa. Eu dou Omi, porque o Omi vem carregado com a minha história ancestral. Com outro, não é só energia no sentido mágico, não, com outro significado. Um significado ancestral, que dá a plena dimensão do que aquele significava para o meu ancestral. Então, quando eu digo nós vamos, por exemplo, vamos macudiar o AG1.
Porque para nós, a AG1, como você pode pagar ou com meio comprar. Não, a AG1 é carregado com valor ancestral, ele agrega muito além do que o Ocidente faz, porque para nós o alimento é só um recurso, é só uma questão de capital. Por isso que não interessa preservar a mata, vamos colocar monocultura, porque o que importa é produzir tantas mil toneladas, batemos tantos recordes de exportação. Exportação. Nós não falamos assim, olha, não tem mais ninguém passando fome, porque nós produzimos tantas toneladas de alimento. Não é isso que diz. Nós exportamos tantas toneladas de alimento. Então, por isso que a língua dos nossos povos, e aí entra o recorte das origens. Quando eu digo eu sou Candomblé, Angola, Congo, eu tenho que ter um referencial. Por isso que, por exemplo, eu não posso ser identificado como Babalorixá. Não é porque Babalorixá seria ofensivo para mim. Não, porque o Babalorixá vai carregar um recorte ancestral de significado de determinado povo específico, com todo o valor maravilhoso que isso tem. É diferente de chamar Pai de Santo. Pai de Santo já é um termo ocidental, português, carregado de preconceito. Babalorixá não, ele traz uma Tata de Inquice, ou Ngana, ou Infumo, ou Nganga, como a gente chama na nossa língua, a liderança, tem um outro conceito de resistência, de pertencimento, e que o meu ancestral vai me reconhecer. Que o meu ancestral vai dizer, quando eu mantenho a língua, como o senhor bem falou, não precisa necessariamente falar a língua fluente. Eu não sou fluente em Kimbundu, não sou fluente em Kikongo. O Kibundu, Kikongo e Umbundu que nós preservamos nas casas Candomblé, Angola, Congo, primeiro que são arcaicos. É o Kimbundu, por exemplo, de 300 anos atrás. Que não é como o português de 300 anos. Você pega um documento em português de 300 anos atrás, quase a gente não compreende, porque é uma outra língua. O Kimbundu também, então ele é arcaico. Não é necessariamente esse Kimbundu catalogado, gramatizado pelo branco para poder catequizar. Porque o objetivo de transformar essas línguas, que eram tradições orais, legítimas e verdadeiras, era catequizar. Então, quando eu falo Kimbundu, quando eu rezo, quando eu não chamo Deus, eu chamo Zambi, porque tem outro conceito. Zambi não dá para ser traduzido pela palavra Deus. O conceito é totalmente diferente. Não dá para você, quando eu vi lá em Angola as Bíblias, traduzir a palavra de Deus, Jeová, como Zambi. Isso é um crime. Continua o crime, continua a posse, continua o colonizador ocupando o território, a subjetividade, a ancestralidade, os conceitos biomíticos desse povo. Quando traduz a palavra Zambi como Deus da Bíblia, que é totalmente diferente do conceito. Por isso que não é Deus, é o Ludumare, é o Lorum. Então, o senhor diria que dentro de um processo da língua, né, eu atualmente estou me interessando muito por aprender uma língua, né, e a gente é obrigado, dentro de uma cultura ocidental, a aprender o inglês como linguagem universal. E aí a gente pergunta, dentro desse processo do resgate ancestral, para mim estudar, e que eu optei agora pelo Urubá, para me delegar, para conhecer um pouco da linguagem da minha ancestralidade, eu estava conversando com o Babalorixá, o Soteropolitano, e ele estava me falando da necessidade dessa compreensão. Eu fiz um questionamento aí que eu queria dividir com o senhor, que é tipo, meu pai, quando o senhor me manda um Oriki, que ele está lá, eu não sou fluente em Urubá, eu fico ali quebrando a cabeça, na pronúncia. E embaixo tem a tradução. E aí ele me mandou alguns Orikis e eu disse, meu pai, a minha fé, que emana do meu Ocã, me permite que eu faça essa comunicação ancestral dentro do nosso português, com o entendimento de religar, ou me obriga, na sua visão, a conhecer o formato ancestral na linguagem para que eu possa me comunicar de fato com as inquices, produtos, orixás, enfim. Então eu queria que o senhor falasse muito dessa coisa, porque tem muitas coisas que a gente entende que a gente precisa estar dentro de um processo de conhecimento específico para ter determinados acessos. É como eu falo também. Existem coisas que o Babalorixá, ele é preparado para conduzir a nossa espiritualidade. O Tata, ele é preparado para conduzir a nossa espiritualidade. Por isso que ele tem, inclusive, a ideia de ter filhos e não clientes, propriamente dito. Existem os clientes, mas existem filhos. O acolhimento é a construção da comunidade. E dentro desse processo da construção, eu acho que passa essa coisa de preciso ensinar essa comunicação. Né? E aí, muitas coisas, o questionamento que eu estava nesse bate-papo foi tipo, olha, você pode chegar ali e dizer,
abre a janela, fala amor e se comunica, bota tudo que está dentro do seu alcance para fora. Se comunica na tua que você sabe, porque o Orixá vai ter um entendimento do seu interior, da sua essência. Mas já tem outras pessoas que não. Como é que pode você iniciar quando você não sabe cantar para Deus, você não sabe cantar para Exu, você não sabe cantar para... Você não sabe isso ou você não sabe aquilo. Há um questionamento de uma obrigatoriedade de preparo que muitas vezes deixa de ser um processo gradual e passa a ser um processo meio que impositivo. Entendendo que se quebra a barreira de tempo, tempo, mas quebra-se uma barreira ali, de dizer assim, cada pessoa tem o seu tempo para o seu aprendizado, para o seu acúmulo de experiências e para a devolutiva disso para o seu conjunto, seu consenso de comunidade. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa comunicação entre o abstrato, o tangível e o concreto, dentro das linguagens. Né? Como é que o senhor vê isso aí? Sim, você pega um texto ou uma reza, um texto moingo, né, um oriki, numa língua tradicional, ela tem uma carga de significado além do literal. Quando a gente faz uma tradução, é uma tradução a partir simbólica, conceitual, não ao pé da letra. Né? A ideia de que quando eu falo isso na língua, e preservar a língua é preservar a identidade, porque senão não precisávamos mais guardar nossas identidades ancestrais, a gente falar todo mundo português. Entendeu? Manter a língua é o jeito de manter as identidades. Manter, inclusive, a história de resistência. Quando eu falo um quimbundo arcaico que uma pessoa de Angola hoje não compreende, ou quando eu misturo no mesmo muimbo, o quimbundo, o kikongo, o umbundo, uma palavra em Yorubá no meio, uma palavra em português no meio, eu entendo que o meu ancestral precisava dizer assim, olha, todo mundo precisa se compreender. Então, eu, como maneira acolhedora, eu vou incluir uma palavra, não é porque ele não sabia, era um jeito de fazer com que todo mundo se reconhecesse. Isso tem uma história, não adianta eu pegar agora ao pé da letra, aprender um quimbundo fluente, que eu quero muito, vou sempre agora, e quero aprender, mas isso não significa que vai diminuir o valor ancestral daquela minha raça que é misturada com 3, 4 línguas, porque naquele momento era importante que todo mundo se reconhecesse. Quando o meu mais velho colocava uma reza que colocava em Kosse, que é uma língua, Rosh, que é a mesma ideia do leão sagrado, olha o subjetivo. Não é que o leão é um deus para nós, mas ele tem um símbolo de força, de guerra, de resistência, de perspicácia, de estratégia, que é associado a uma ideia de transcendência, de luta. Então, quando eu falo Rosh, quando eu falo em Kosse, na mesma reza eu colocava Ogum, era uma ideia de que todo mundo que ouvisse sabesse naquele momento que ele estava sendo acolhido no seu conceito. Você não precisava achar que Rosh era a mesma coisa que Ogum, mas que você não se sentisse de fora. Então não adianta eu aprender hoje um quimbundo fluente, um Yorubá atual fluente, sem conhecer a história. Então também não adianta eu dizer, o orixá, o inquissa, o ancestral, a marramba, a divindade, se comunica a partir só da fé. Porque aí a gente cai num campo meramente religioso, repetindo a ideia cristã da graça e da fé. Porque um dos grandes problemas da humanidade, e que serviu inclusive para escravizar os africanos, foi o conceito de graça e fé. Podia até matá-los, desde que eles alcançassem a graça e a fé. Olha que absurdo. Então a gente não pode cair nesse erro. Preservar nossas identidades, manter nossas línguas, é um jeito de dizer para o ancestral que a gente se reconhece e está mantendo a identidade de resistência do seu lugar de origem. Então, se alguém ouve você falando em Yorubá, a pessoa vai se reconhecer. O ancestral vai dizer, olha, eu estou vivo. Quando eu pego uma pessoa, independente da cor da pele branca, e passo ela pelos segredos ancestrais, e ela começa a rezar em quimbundo, muitos ancestrais renascem naquela pessoa e se reconhecem. Independente da cor da pele, diz assim, olha só, ele me reconhece, ele reconhece a minha identidade, então eu faço parte dele. Então por isso que a língua é importante. Porque senão a gente ia só falar, e aí ia fazer uma cartilha, um catecismo, e aí pronto, as pessoas iam se converter ao orixá. E não é isso, elas precisam conceber o conceito a partir do referencial dos seus povos. É muito mais do que se converter. Entendo. Eu queria, Neto, que você colocasse na telinha aqui para a gente dar uma interagida com a galera, então vamos lá. A Mara Jovanka
A nação Angola é complexa, bem diferente do Yorubá, até mesmo no que diz respeito aos inquices e os orixás. A Ângela Cristina Araújo Rosário pede bênção e agradece os esclarecimentos. A Mara Jovanco, tem algum livro que eu possa conhecer a nação e os costumes de Angola no Brasil e no Nordeste onde se cultua a nação Angola? Então ficam duas perguntas diretas da Mara Jovanca, ou Jovanca, não sei. No Nordeste, ela está perguntando no Nordeste onde se cultua de fato Angola, e ela está perguntando se o senhor faz indicações literárias para o conhecimento da cultura Angola. Sim, os povos que a gente chama de Banto, né, que foram trazidos ali do Grande Reino do Congo, do Ndongo, dos Choco, dos Novigundo, dos Dembo, que é onde hoje estão as nações modernas feitas pelo colonizador. Né, os Congos, Angola, Zâmbia, Namíbia, Gabão, Moçambique, descendo até a África do Sul, esses povos, eles chegam no Brasil trazidos a partir do primeiro ciclo escravatório. Então eles passam, primeiro que era a escravidão muito mais rígida, iam para as fazendas com dificuldade de comunicação, então eles eram muito fechados. Segundo, eles continuaram sendo trazidos, só que tinham um traço diferente. Por exemplo, quem era trazido a partir da Nigéria não falava português. Então, ou falava Yorubá ou inglês. Porque a Nigéria foi colonizada, o que chama Nigéria hoje é colônia da Inglaterra. Muitos que eram trazidos de Angola já vinham falando português, já tinham perdido lá no território a língua ancestral. Então tinham que se recuperar aqui, se refazer. Então nós temos algumas deficiências nessa transmissão. Segundo, porque até hoje nós somos muito fechados. Eu conheci o Infumo, que é uma liderança tradicional ngana lá em Angola, que até hoje ele fala uma coisa que é muito semelhante como a gente é aqui no Brasil. Ele diz assim, olha, você mostra uma mão, o outro lado da mão você mantém para você. Você não mostra os dois lados da mão. Isso, os Angolas são muito fechados, então a gente tem pouca literatura. Hoje já tem muitas teses de academias, muitas vezes vão, nos pesquisam, não dão nenhum retorno, não dão nenhuma contrapartida, não levam, por exemplo, para formar os nossos jovens de periferia que estão no terreiro, que estão nas nossas comunidades. Então nós temos muita coisa, mas não que trate nesse sentido religioso, é bem pouco. Outra coisa, Mara, Salvador é um dos grandes polos da nação Angola. Salvador, as populações iorubá começam a chegar no terceiro ciclo só da escravização. Então, a base de Salvador, de toda a cultura, era os povos Banto, eram os povos de Angola, os povos Congo. Através dos Calundu que se formou base, que aí associa aos caboclos, a gente fala que é o primeiro grande pacto ancestral, quando formou-se os candomblés de caboclo, pela associação dos povos Banto e dos povos originários do Brasil, que cria essa mística e essa miscigenação. Os calundus servem de base para formar os futuros candomblés, porque a palavra candomblé vai aparecer bem depois, e ela se origina da palavra Indombe, que fica ali pela região do Ige, de onde foram trazidos muitos ancestrais. Candombe é o pequeno Indombe. K é um prefixo de diminutivo. Então é como se os africanos aqui dissessem aqui é o nosso pequeno Indombe, porque o Indombe grande está lá na África. Então, assim, em Salvador, hoje tem o candomblé agora espalhado no Brasil todo, no mundo todo. A questão é que a cultura iorubá é mais predominante. Até porque o Jorge Amado, um homem branco. O candomblé, a cultura iorubana se prolifera no Brasil, não foi pelos homens pretos e pelas mulheres pretas, não. Essa continuava estigmatizada. O francês, folclore? Sim. Então, quando os homens brancos entram nessa cultura e ganham muito dinheiro com ela, com pouco retorno para nossas comunidades, aí se propagou as culturas a partir das músicas de Caetano, de Bethânia, de Gil, né, E aí a gente começa a ter essa cultura como se as outras culturas não existissem ou fossem menores, ou uma fosse superior à outra. Essas nossas culturas todas são legítimas, dignas e maravilhosas. Teria mais uma pergunta, que era uma pergunta minha, deixa eu ver se... Não, tem o Leonardo aqui, né? Vamos lá, mas eu quero fazer uma pergunta minha também. Vossa bênção, um evento excelente. Em Salvador temos vários territórios bantos.
Boa noite. Porém, acabo ainda percebendo muitas pessoas resistentes em manter a tradição Angola. Exatamente, homem branco, PRBG. É esse mesmo que eu ia falar. Mas eu aprendi uma coisa, viu, Leonardo? Às vezes a gente não deve dar nomes porque a gente potencializa pessoas que precisam ser ressignificadas na história, até mesmo anuladas, né? Porque a história é nossa, mas quem escreve de um outro prisma de representatividade, né? A gente tem várias deturpações históricas ao longo do que a gente poderia conversar, não só no Candomblé, mas sobre a história da população afrodescendente de modo geral. E aí a pergunta que a gente estava perdendo até a linha de raciocínio que eu ia fazer, mas a pergunta que eu ia fazer, eu acredito que a gente estava falando de tradições, e aí a gente falou de ocupação, a gente falou de usurpação e da propriedade cultural, né? Como as músicas hoje, a gente vê como há um avanço, né? O rap hoje traz a indumentária do Candomblé com força. Artistas do rap falam da potência que é o Ubu na vida deles, que é Xangô na vida deles. Eles escrevem sobre isso. Essa coisa da autoestima é uma outra coisa que a gente precisa discutir. Como é que a gente dá essa manutenção da autoestima para o nosso povo, no sentido de que o nosso povo diz assim, o sincrético, lembrei a pergunta que eu ia fazer, o sincrético. Dentro dos processos de iniciação, é uma pergunta que até hoje eu não tive uma resposta que me convencesse, mas dentro de um prisma de respeitar o conhecimento mais velho e entender que ele vai soltar as informações gradativamente ao meu tempo de receber esse entendimento. Mas assim, eu quero entender, por exemplo, já passou, o sincretismo passou. A gente vem hoje fazendo autoafirmação, trazendo um resgate, autoestima. Eu acredito, de fato, que a gente precisa hoje, quando a gente faz um processo de iniciação de um jovem, uma pessoa que está nascendo para o Candomblé, levá-lo na cachoeira, levá-lo nas matas, levá-lo. Então, por que hoje, Tata, que eu diria que ainda existe essa relação direta com o cristianismo, com a igreja, ainda tem Salvador, eu estou falando a nível de Salvador mesmo, ainda existem processos que a pessoa sai do local, sai do momento que precisa fazer visitas externas ao mundo externo, e uma das coisas que se leva os orixás e as orixás é as igrejas católicas, né? Mantendo uma tradição de relação entre candomblé e sincretismo, uma relação que vem do processo escravagista, uma relação que a gente deveria já entrar numa discussão mais ampla dentro do contemporâneo, para a gente entender por que isso. Porque eu acho que hoje foi iniciado, ele pode sentar numa cachoeira, sentar numa pedra e dizer, isso aqui é uma pedra de Xangô. Você vai rezar para Xangô aqui, você vai fazer isso aqui. Então essa relação com o pertencimento da branquitude, com a imposição de outrora da branquitude que a gente dá manutenção, é uma coisa que eu queria que o senhor comentasse também para a gente. Tudo é muito relativo quando a gente pensa em ancestralidade. Por exemplo, você pegar uma pessoa de 80 anos que viu a avó dela fazer aquilo, a mãe fazer, e ela repete, é muito difícil para ela repensar essa resistência. A gente precisa trabalhar e também a gente não tem o direito de desconfigurar o que a pessoa, às vezes, é a sua base de mundo. Sua base conceitual. Se você tira dela aquilo, você tira todo o referencial dela. Agora, o pensar a partir dos referenciais africanos nos libertam. E eu entendo até que liberta muitos ancestrais. Porque, como eu falei, muitas pessoas que vinham daquela região de Angola já chegavam aqui cristianizadas, falando português, porque eles foram escravizados lá. Nós tínhamos um colonizador em comum. Ele tanto estava do lado de cá, mas ele estava lá também. Ele escravizava lá também. Muitas pessoas nasciam já nas cesalas, nos processos escravatórios lá, aprendiam português, eram cristianizados e vinham para cá, trazidos no processo do comércio. Então, assim, quando a gente pensa e compreende a história, aí é onde entra a questão da educação tradicional dentro da tradição, a gente compreende que o meu ancestral, ele precisava levar assim, porque ele não era dono da própria vida, ele precisava dar satisfação àquela sociedade dominante, porque ele tinha que ser cristão. Então eu tinha que mostrar que na realidade ele estava rezando na língua dele, mas ele estava rezando para aquela divindade ou para aquele conceito cristão dominante. Então o sincretismo teve o seu papel, o seu momento histórico, no recorte histórico. Hoje, com a compreensão que temos, eu particularmente, eu não vou dizer não se deve, porque cada um, a partir do seu referencial ancestral, mas a partir do conhecimento, é possível, sem nenhum ferir ancestral, ou pelo contrário, libertar ancestral, de dizer assim, eu não preciso dar satisfação mais ao bispo da minha comunidade levando meus iniciados lá. Eu não preciso, porque isso não é isso que legitima
a iniciação. O que legitima o reconhecimento daquela pessoa é o coletivo. Nas tradições afros, quem legitima todas as coisas é o coletivo. Você pode ter o título que for, tentar o que for. Se o coletivo não te reconhecer, isso não é nada, porque a gente não é nada sem o coletivo. Então, quem reconhece aquele iniciado é o coletivo, é a comunidade tradicional, é a comunidade do candomblé. E eu acho assim, quando você diz assim, olha, os rap hoje vestem roupa de candomblé. Por que a gente se referencia a roupas do candomblé? Porque o candomblé foi um lugar de resistência das identidades do pano da costa. O jeito de amarrar o pano diz, por exemplo, uma tradição. Nós que somos de tradição agora, as mulheres têm um jeito de amarrar o pano, e os homens, quando estão de obrigação, que é diferente dos Yorubá. Quem olha o tipo de nó que se dá aqui na frente sabe, aqui dali é goleiro. Isso são identidades. Então, na realidade, não são roupas do candomblé. São roupas dos nossos povos africanos. A gente associa o candomblé porque o candomblé foi a fonte de resistência. É igual a alimentação, que a gente diz assim, essa comida é muito nordestina. Quando você vai olhar, ela é nordestina porque aquela base foi formada por africanos. Não, foi formada por africanos. A base daquela cidade, você chega em Salvador, toda a estrutura de Salvador é africana. Só que funcionando a partir de uma estrutura do dominador. Não interessa. Você vai, por exemplo, nos países africanos, que hoje todos dizem que conquistaram a liberdade. Embora, infelizmente, nós estamos numa nova onda de ditaduras. Que as pessoas dizem, os países africanos têm vocação à ditadura. Ninguém consegue fazer a leitura e que por trás daquele processo, a mão que está é do branco. E que embora seja um homem preto que esteja ali na frente, mas a mão que está dominando aquele cenário é branca. Porque se aquela pessoa que está lá, ele pode ser angolano, pode ter nascido lá, mas se não mudou a estrutura no modo de pensar, manteve a mesma estrutura colonizadora, não mudou nada. Então, se a gente reproduzir no candomblé, e aí é quando a gente precisa pensar a estrutura hierárquica. Hierarquia não é culto ao ego. Hierarquia é conceito civilizatório. E quando é conceito civilizatório, não faz ninguém maior do que ninguém. Não me dá o direito. Quando a pessoa vem para a casa que eu lidero, para o território tradicional que eu lidero, para iniciar, quando ela vem, ela não me assina uma procuração para ser maltratada, para ser desrespeitada, para ser diminuída. Não, ela vai cumprir o papel dela iniciático dentro da estrutura hierárquica, porque a partir de agora ela assume a identidade daquele povo como criança, então ela vai crescer. Mas isso não a diminui, não tira dela a bagagem do que ela já viveu. Imagina, com a bagagem de vivência que o senhor tem. Se o senhor chega no candomblé hoje, digamos, vai chegar hoje para ser iniciado, eu ia desprezar toda a sua bagagem de existência? Não, claro que a gente faz uma desconstrução para reconstruir essa pessoa a partir do referencial ancestral daquela comunidade. Mas todo o referencial de vivência dessa pessoa tem que ser considerado. E aí entra a questão educacional, da hierarquia, de como a gente trata. Quando eu bato cabeça com o mais velho, não é porque ele é superior, não, é porque ele já caminhou muito mais do que eu. Ele nasceu, ele viu muito mais do que eu vi. E amanhã, Zambi dando vida e longa e saúde, eu vou ser o mais velho, e os mais novos vão me reconhecer, não é porque eu sou melhor. Na realidade, o conceito está reconhecendo em mim o valor ancestral. É como se eu estivesse muito mais próximo do ancestral. Os mais velhos, em tese, estão muito mais próximos do ancestral e merecem reconhecimento. Então, todo esse conceito vai trazendo, sim, para os nossos povos os valores positivos de vestir uma roupa africana, de cantar botando uma palavra em quimbundo, de botar uma palavra em Yorubá, de cantar um orixá, de cantar um inquice. Nós tivemos Margarete Menezes cantando Dandaluda Maimbanda Coque, que é uma cantiga nossa do candomblé. Maimbe Dandá, é uma cantiga nossa do candomblé de Angola, em Quimbundo, em Congo. Nós temos Maria Bethânia cantando no Capitão do Mato, que ela canta para Mutalambô. Isso tudo é um jeito de fortalecer as identidades. E aí, quando você trata tudo igual, você tenta nivelar tudo igual, Xangô representa todo mundo. Não. A palavra Baborixá, não. Porque isso empobrece. Existem as espécies. E o que enriquece é a diversidade desses povos, nas suas origens, na sua territorialidade. Eu entendo. Vamos aqui voltar para o público. Parabéns, irmãos. Estavam precisando de um programa nessa pegada de entendimento. Leandro Paixão, meu irmão,
gentilmente chamado de Timaya, Motumbá, meu irmão, maior saudade do Nocilê, maior saudade de sentar e conversar com você, de bater papo com meu Pai Santo. Pai Santo não, que eu estou aprendendo aqui, desconstruindo, meu babalorixá, né? Então, saudade de vocês, dar um beijo a todo mundo do Nocilê aí, logo logo eu estou aí pra gente bater um papo e se rever. Margarete Rose, rei de Brasília agora. Obrigado, Marga, te amo, minha irmã, tamo junto. Eu queria agradecer aqui em público a você por todo o acolhimento, por todo o carinho, por ter feito tudo que você tem feito até então, por ter aberto a porta da sua casa e por ter me acolhido dentro da sua cidade, onde a gente vai com certeza realizar feitos grandiosos. O Leonardo Amorim está dizendo que, ou seja, a Poti até os 7 anos. Nunca vi um branco de classe média alta passar por todas as etapas. Ele traz aí, Tata, um questionamento que já estava no meu radar conversar. Existe uma prerrogativa, e aí o atrelamento está uma discussão um pouco mais aprofundada, que é quando a gente se perde devido à monetização, devido ao crescimento. Aí o conceito de crescimento, ele sai de um prisma evolutivo de crescimento enquanto comunidade para o crescimento material, que é a visão ocidental, né, que são os acúmulos de riquezas materiais. E aí a gente percebe a participação da branquitude dentro do processo do candomblé. E o Leonardo, ele traz uma discussão que eu realmente coaduno um pensamento similar. Às vezes a gente entra e a gente entende que a branquitude ela tem uma dificuldade de ocupar subserviência ou atingir hierarquia. Ele já entra assim, vamos fazer críticas diretas e objetivas, bate-papo bem descontraído, é tipo assim, tem gente que nem os 7 anos, nem a ideia de ir ao oráculo para saber se ela tem caminhos de decar para aberturas de casa, nem isso é feito. Mas a pessoa tem um poder aquisitivo que permite comprar uma terrinha ali, abrir e dizer assim, já sentei meu Exu, vou fazer, agora eu sou pai de santo, agora eu sou mãe de santo, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso é uma desconstrução para a gente muito forte, porque é como se o branco dissesse, nem dentro dos primas que são oriundos da cultura de vocês, né, no enaltecimento religioso de vocês, no fortalecimento de vocês, nem isso a gente não vai estar numa condição inversa, de subserviência nem de participação hierárquica gradativa. Mas a gente chega para ocupar o cargo de comando. Então, dentro do movimento negro, a gente vem discutindo algumas coisas que são as participações com processos de desconstrução, até mesmo pelo desconhecimento da nossa realidade originária. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco desses processos, né? E a gente poder deixar também uma mensagem para as pessoas que estão com a responsabilidade de fazer a feitura de outras pessoas que podem ter caminhos de casas abertas, mas na ideia de que eles não esqueçam que eles vêm de casas sérias, que eles não podem desviar o caminho de conduta da retidão que a nossa religião permite, porque já é muito difícil a gente resistir. Já é muito difícil a gente existir no nosso cotidiano. Já é muito difícil a gente colocar o branco funfum e não sofrer a possibilidade de hostilidade social nas ruas, né? Então eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque eu achei esse comentário do Leonardo Amorim muito interessante. Parabéns, Leonardo, pelo questionamento. A branquitude, ela é um problema muito grave no candomblé. Quando a gente fala de branquitude, é conceitual. Sim. Né? Não da terra. Não só na terra. Não só da Porque terra. muitas vezes é a terra. Porque, infelizmente, quem passa pelo baculejo é a São as terra. pessoas. Então isso a gente também... Mas não só na terra. Mas quando você embranquece os conceitos para poder tornar mais... abraçar mais gente, principalmente quem tem mais poder aquisitivo, isso é um prejuízo muito grande ancestral. É um prejuízo muito grande ancestral. O certo de qualquer tradição é que, independente da pessoa, da cor da pele ou do seu nível aquisitivo, se ela vai passar por pertencimento, assumir aquela identidade, que ela passa por o que aquela tradição manda, como o senhor falou, independente de qual que seja. Se naquela tradição todo mundo tem que passar por isso, todo mundo tem que passar por isso. Né? Infelizmente a gente vê em muitas casas quem que fica, tá todo mundo no candomblé, principalmente as pessoas brancas que por privilégio histórico, que a gente não precisa discutir aqui, isso aqui já está posto, né? Tem um poder aquisitivo, tem mais acesso, ou mesmo que não tenha mais acesso à educação, que às vezes nasceram pobres, mas pelo menos ela não tem a barreira do preconceito. Elas não sofreram o tão famoso bullying, a palavra que está na moda. Né? Elas tiveram o privilégio de não serem molestadas. Né? Então, porque ser preto, porque ter um cabelo diferente, então elas não tiveram essa barreira que impediram ela de prosseguir. Né? Então elas de boa forma usufruíram de privilégio.
Com tudo isso, não dá o direito delas não passarem o que todo mundo passou. Porque aí sim é uma questão da branquitude. Quando eu vejo Nego Abençoe, que é a nossa matriarca, doutora Jussara, mãe da Ildes, uma mulher muito simples, uma mulher preta, muito simples, com um nível de escolaridade muito baixo, não interessa. Chegou na doutora Jussara, não tem doutor, não tem juiz, não tem branco, não tem advogado, bate cabeça. Minha maior alegria é eu poder bater cabeça com o mais velho, com a minha mais velha. Me recordo, fazendo um adendo, um gancho, me recordo com muito carinho quando eu fui para casa, meu igreja atual, e que eu recebi, quando eu cheguei, depois que eu comecei a interagir com a comunidade, que eu recebi das mãos do meu orixá uma enxada e disse: filho, aqui você vai aprender, a sua iniciação vai começar nesse processo. Você entender que você tem irmão juiz, e que você também tem irmão gari, que você tem irmão de escolaridade alta, de escolaridade baixa, você vai capinar aquele mato ali todo junto com eles. E isso me trouxe um processo evolutivo muito grande para mim, que é aquele momento de crescimento ancestral. Todo mundo estava pensando no mundo e vivendo a realidade a partir de um referencial ancestral. Né? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Agora, infelizmente, Leonardo, nós estamos contaminados pela branquitude. Mesmo assim. Nós estamos contaminados e muitas vezes, até, como você falou, as pessoas até retintas de pele preta não têm essa consciência. Quando vêm, estão fazendo concessões porque acham que ainda está dentro da normalidade. Infelizmente, isso não está dentro da normalidade. Não é normal. A normalidade é que cada um galgou seus processos iniciáticos legítimos dentro da tradição, independente do seu poder aquisitivo e da sua pele. Porque senão, aí sim, a branquitude é um grande prejuízo. Entendo. Vamos dar seguimento aqui com as perguntas, que agora nós temos um questionamento aqui. Josiane Acosta, um beijo, Josi. Mucuyu Atata Nigunzetela. Quanto sabedoria da ligadeza no diálogo, live maravilhosa e necessária. Parabéns, Afropacils, pelo retorno com o pé direito. Nigunzo. Valeu, agradeço, Josi, um grande beijo. E a gente se fala daqui a pouquinho, só vai tomar aqui. Gente, como todo mundo sabe, a gente acredita realmente que a educação é uma arma forte, né? A transformação, e aí eu vou fazer mais uma pergunta para a nossa data aqui, que é a questão a gente sabe que existe uma fusão, existe um processo, pessoas que vieram para um continente hostil, para outras partes do mundo, saíram do seu continente de origem, não dominando a língua, e talvez por isso a gente tenha um déficit de escrita, porque a nossa tradição é oral. Então eu queria, na verdade, conversar um pouco também sobre essa questão da escrita, né? De como a gente pode fazer um processo de incentivação às tradições, às produções literárias, as questões do nosso povo serem eternizadas, porque a história é nossa, já dizia o Nat Roots em uma música dele chamada no Palmares, certo? E assim, tipo, a história é nossa, mas ela é escrita pelo branco. As vivências são nossas, mas elas são contadas pelas lentes fotográficas do homem branco, pela escrita do homem branco, pela musicalidade do homem branco. Mesmo quando essa musicalidade é produzida pela população negra, a gente sofre a apropriação cultural. A gente sofre a desconstrução da legitimidade do nosso discurso para que ele seja adequado àquilo que o branco acredita como um viés comercial. Então, todos os podcasts, as edições, a gente faz uma indicação literária. Então eu queria que primeiro passasse a pergunta, para que o Tata falasse um pouco sobre essa questão da escrita, como nós podemos estimular dentro dessas comunidades, como nós podemos colocar, aí o Google está aí, a internet está aí, como a gente pode colocar de forma mais massificada, mais efetiva, acessibilidade de conhecimento escrito para a nossa população. Da reza que a gente faz de manhã, dentro da nossa linguagem tradicional, até os livros que a gente pode indicar, os filmes que a gente pode indicar, a ocupação dos espaços das comunidades, né? A questão do audiovisual, a questão do musical, a questão do teatral, a cultura como um elemento multiplicador. E aí eu já queria, junto com essa pergunta, que o senhor fizesse a publicação do seu livro. Ele está aqui com o livro dele, e ele vai falar um pouco sobre a obra dele também. E depois eu abro para as perguntas finais, para quem queira perguntar alguma coisa notada, e a gente fazer as considerações finais. Ok? Quais os espaços
registrar no tempo e no espaço os nossos saberes é muito importante. Só que tem uma dimensão nossa, o perigo é assim, a pessoa aprende. Hoje, se você jogar no YouTube, você encontra tudo. Por exemplo, antigamente, o Muxacato, que é uma das rezas, né, a sequência que a gente chama de tabela, que são as admoestações, né, daquelas nossas rezas internas, eram coisas segredas. Só quem passava, assim, quem se predispunha a passar, ou seja, a assumir aquela identidade, tinha acesso. Hoje a gente acha tudo. Agora, uma coisa, essa coisa está lá. Você pode memorizar tudo. Mas se o coletivo não te reconhecer, você não é legítimo. Uma coisa é saber, outra coisa é ser. Então, assim, uma coisa é eu grafar no tempo, no espaço, para o conhecimento, ou até para registro, porque nós estamos em outra realidade. Hoje a gente não vive repetindo isso todo dia. Nós temos que ocupar nossa mente com um monte de coisa. O que hoje está no livro, amanhã nem sei mais em que nível vai estar de mídia, porque, olha, eu fui ter acesso às mídias há 20 anos atrás. Nesses 20 anos, só que eu me lembro, os 5, 6 tipos de mídia já não servem mais. Porque não tem mais onde tocar, não tem mais onde reproduzir, não são tão obsoletas. Então, de alguma forma, a gente precisa acompanhar, sim. Mas que isso seja feito acompanhado de um conceito, é onde entra a educação. Porque se eu achar isoladamente a oração, ou seja no canal de internet, seja no livro, mas isso não tiver contextualizado, para que ele serve, qual o ideal, o que aquilo avoca, qual a responsabilidade de manter aquilo. Os mais velhos tinham um ditado que dizia assim, quem não sabe rezar xinga Deus. Muitas vezes você reproduz um negócio fora de um contexto que aquilo pode ser uma maldição. Porque ela está na sequência que ela pode estar traduzindo um lamento de um ancestral, uma história. E a gente se reproduzir fora do lugar, por exemplo, já puxando para a cultura iorubá, gritar por algum cortador de cabeças. Às vezes, dependendo do contexto, não é aquele grito ideal. Nem sempre vai caber para estar com Nem vai caber, nem sempre vai caber naquele momento. Porque naquele momento a gente precisa exatamente de firmar as cabeças que estão ali. Então, se você não sabe do contexto, você vai aprender, as coisas ficam assim vagas, e aí qualquer um pode achar que pode usar, porque eu aprendi, eu sei, eu posso fazer, sem o devido pertencimento. Agora, colocar no livro o que a gente pensa de alguma forma registrar para gerações futuras o que eu penso agora. Né? A gente produziu pela Aldeia de Palavras, que é a editora da Cristiane Sobral, que é uma grande autora, que merece ser ouvida. É a primeira edição, lancei no Brasil, lancei em Angola, lancei em Luanda, foi muito bem recebido em Luanda. Né? Esse livro eu grafei em forma de poemas, de poesia, o meu pensamento atual em relação ao que a gente preservou no Candomblé de Angola como um conceito transcendente, que é o que a gente chama de Iquice, de Muquiche de Marramba. Lembrando que para nós, por exemplo, quando a gente cultua Zazi, não é necessariamente uma pessoa. Zazi é o próprio raio, Osage é o próprio raio. Não precisa ter uma história de um ser que viveu em lugar tal, que dominou. Então, é uma das diferenças da cultura iorubana para a nossa cultura. Quando a gente cultua Amém, a gente cultua na água. Quando a gente cultua o Angolo ou o Angorô, a gente cultua o arco-íris. Não precisa necessariamente ter morado num lugar tal, um homem, uma mulher. A gente vai mais por conceito. Pelo menos foi como o Candomblé conseguiu preservar. Pode ser por vários motivos. Né? Então, assim, eu vou grafando nos poemas a ideia do meu pensamento. Pode ser que daqui a 20 anos, se eu ainda estiver do lado de cada existência, eu até pense diferente. Mas isso está gravado no tempo. Vai saber que em 2022, 2023, data constatada, eu pensava assim. É tanto que ele grafou, está publicado. Isso serve de referencial. A academia pode ter acesso às bibliotecas.
Lá na escola, a pessoa pode dizer assim, por exemplo, quem que é Zage, né? Quem que é Zage? Quem que é Zaze? Por que Zaze é o mesmo que Xangô? Não. Zaze é o raio sagrado. Ah, mas Xangô é ligado ao raio. Sim, mas não são. Eles podem até pertencer ao mesmo nível mitológico, conceitual, ancestral. Mas Xangô é ligado exatamente ao trono de um povo lá de Oió. Zaze é cultuado por vários povos e muitos deles nem o concebem necessariamente como divindade, mas como um conceito de força que pode ser manipulado pelo Quimbanda, pelo Imbanda, que são os sacerdotes ou os manipuladores dessa energia. Aqui, por exemplo, noite escura, caminho claro na vida de quem o viu brilhar. Corisco, guiando do céu, carga elétrica, fogo do alto a se precipitar, temor, tremor e tempestade a ribombar. Força de atração, comunhão com a terra, meteoro, o protótipo da vida traz. Risco no firmamento que o alvo não erra. Justiça ao desamparado e a contenda encerra. Raio, faísca, fogueira, alimento, calor, aconchego, roda ao luar. Canto do galo, abraço e alento. Amanhecer sobre o sol, prata e cinzento, lembrando as nuvens de tempestade, né? Som do trovão, nuvens de chumbo. Luango, o grito de longe avisa. Menino lépido a tocar o seu bumbo, referindo ao trovão. Machadinha, as mãos, zage e retumbo. Vida, ritari, que é pedra, que não se despacha. Mussuíca, pedras da trempe. Quilemo, lançador de fogo que não empacha. Labareda, um pumbo, tubiá, lenha e fogacha. Então aqui eu trago o glossário com as palavras que eu usei, a maioria em Quimbundo, que é uma das línguas predominantes nossas, mas tem também palavra em Kikongo e Umbundo. E isso eu deixo aqui de presente para o... Eu agradeço de coração e queria que o senhor falasse um pouco as formas de aquisição da sua obra, para que as pessoas que estão... Essa primeira edição, ela já está esgotada, mas vou imprimir mais, ou produzir uma segunda edição, que eu estou querendo incluir aí o poema sobre os caboclos, que não tem nessa primeira edição. Sim. Né? Então eu quero fazer a segunda, mas de qualquer forma, na nossa rede chama Inzo, I-N-Z-O, Ana, que é filhos e filhas, o plural de Mona, Moana, Zambi, que encontra no Instagram, você pode nos encontrar lá, Inzo Ana Zambi Jussara, que aí, lá pelo chat, as pessoas podem estar em contato, ainda tem alguns exemplares, a gente pode enviar. A gente precisa entrar num processo de entendimento e fortalecimento das nossas questões, do nosso povo, quando o irmão lança uma obra literária, quando o irmão lança uma música, quando o irmão lança um empreendimento comercial, quando o irmão, a gente precisa estabelecer essa relação de fortalecimento cultural, fortalecimento econômico, porque eu não estou falando aqui do ponto de vista de um conceito de raça separatista, mas eu preciso falar de branquitude nesse sentido. Se você chegar em qualquer lugar do mundo e você se apresentar como pessoa judeu, você vai ser acolhido pela comunidade judaica. Se você se apresentar como maçonaria, você vai ser acolhido pelos maçônicos. Então a pergunta é, por que não eu não poder me apresentar? Eu estou morando agora em um outro estado. Né? Por que eu não posso me apresentar como candomblessista e ser acolhido pelas pessoas de terreiro? Né? Pelas pessoas que também pertencem à minha comunidade ancestral, que têm o mesmo entendimento religioso que eu, que têm o mesmo entendimento de visão de mundo, que têm o mesmo entendimento de emancipação evolutiva enquanto ser humano. Então vamos pensar um pouco nisso. Por que a gente não pode promover a unicidade através de fortalecimento na caminhada das outras pessoas? Então todo mundo coladinho, adquirindo, o vento nos trouxe e nos alimentou de Tata Muzetala, perdoe lá em a dificuldade da pronúncia. Lá em Angola, quando a gente começava a conversar com os mais velhos, com as lideranças tradicionais, eles são muito né, os infumos, que como prefere chamar de infumos, os que são gana, os ganga, ou os soba, eles iam te testando, né, primeiro assim, com toda a razão, de certo modo, eu tenho a pele clara, lembro a eles um processo muito doloroso, né, que isso eu compreendo perfeitamente. Então a reserva inicial deles era compreendida e eu sem nenhum ressentimento, eu sabia do meu lugar ali, do que eu poderia lembrá-los, né? Mas quando a gente começava a conversar,
chegava uma hora que ele dizia assim, és um dos nossos. Não tem como saber disso sem ter vivido. Do outro lado do oceano, você é um dos nossos. Porque a gente se reconhece. Ou na língua, ou no jeito de falar. Mesmo quando eu falava uma coisa, ele dizia assim, não, isso não é do nosso povo aqui, você vai achar isso em região tal. Mas eles reconheciam como legítimo deles. Chegava uma hora quando eles diziam assim, és um dos nossos. Não tem como saber, não tem como ter esses conceitos sem ter vivido. Não se aprende isso. Então, é isso que é conhecimento, pertencimento. E aí, naquele momento, a barreira da cor da pele se quebrava. Não interessava, eu até esquecia. Eu passava de semanas lá, que eu era a pessoa de cor mais clara que eu via durante semanas inteiras. Mas chega uma hora que eu nem lembrava que cor de pele eu tinha. Eu sei que o racismo lembra. Eu sei que o racismo lembra. Eu sei que o processo escravatório que o colonizador impôs lembrava na minha pele. Eu sei que eles lembravam. Eu sei que de alguma forma eu era agressivo a eles, sim, pela história. Mas com as interações isso se quebrava, porque aí a gente passava por um quadro de pertencimento. Entendi. O Leonardo Amorim está aqui dizendo, Tata, o que o senhor pondera sobre as águas, Angola e Quito? Uma roça pode ter as duas águas? Qual a sua consideração? Entenda que o sagrado quer ser cuidado, a origem dessa ancestralidade sendo iniciada nas águas de Angola, porém sendo alaqueto, tem impactos negativos? Uma pergunta bem específica. Ô, Leonardo, muito bom a gente pensar nisso. No Brasil, essas ancestralidades nos compõem. Nós não temos e não vamos chegar ao extremo de ir lá para a Genera, né, que está fazendo agora sendo famosa, fazendo um teste de DNA para dizer de onde a gente é. Porque no Brasil, principalmente as pessoas pretas, elas só têm referências da terceira geração. E muitas vezes nem a terceira, a quarta em diante estava na senzala, sem nome, sem identidade, sem saber a origem, sem lembrar de onde vinha. Então, a gente tem essas ancestralidades miscigenadas. Era muito comum, principalmente no Tubas-Jussara, a minha família, que é a família Tata Lúdia Mugongo, que é o nosso fundador, ter essa interação. Por exemplo, no primeiro barco do Tubas-Jussara, nasceram voduns, foram iniciados voduns e pessoas de Iquice. Uma Emiliana lá do Bogum, e mãe Runhó, que era jovenzinha nessa época, depois se torna uma grande sacerdotisa. No primeiro barco, eles fazem junto. Ah, eu tenho um Muzenza para iniciar, você tem o Iaô, você tem... Vamos fazer juntos, os recursos eram parcos, as necessidades de se ajudar eram muitas. Se fazia junto, cada um sabendo e preservando suas identidades. Nós temos casas de culto iorubá que se reconhecem como Tubas-Jussara, porque nasceram lá dentro, mantiveram a identidade iorubana, mas diz assim, mas eu nasci na terra do Tubas-Jussara, eu sou Tubas-Jussara. Então é muito comum no Brasil e bonito, mas isso não significa, o problema é quando a gente toma um pelo outro. Né? Eu tenho pessoas lá em casa que foram iniciadas em culto de orixá e vão ser sempre de orixá. Mas a pessoa chegou no momento, como você diz aqui, né, que o sagrado cuida. A pessoa chegou no momento e aí eu só diz assim, olha só, minha senhora, eu só tenho para lhe dar isso, eu não posso lhe dar mais do que isso. Se isso for suficiente para que cuide do seu menino, eu tenho para lhe dar. Eu sei que a senhora vai ser sempre a senhora. O máximo que eu posso fazer é que durante os ritos eu trago a autoridade da sua tradição para louvar de maneira interna. Agora na sala eu só posso lhe dar Angola, porque é o que eu tenho. Não vou inventar, não vou usurpar de outra tradição que eu não recebi, que eu não fui legitimado. E como é muito comum as pessoas saírem também de Angola e ir para outras águas. Não vai mudar o nascimento. É como se você pegasse uma dupla nacionalidade. A dupla nacionalidade, você passa a ser legitimado nesses dois povos. Mas você não tem como tirar de onde você nasceu. Eu posso pegar a nacionalidade angolana, por exemplo. Mas eu nunca posso registrar que eu nasci em Angola. Eu vou ter sido nascido sempre no Brasil. É a mesma coisa. Nasceu no Angola, nasceu no Muzenza, vai ser sempre angoleiro, na sua essência. Embora ele possa andar em qualquer água. A questão do negativo... Eu não vejo isso, quem vai dizer é o vento, é a mutuê, é o ori. Se os oráculos compreenderam que naquele momento é possível cuidar, é possível. Mas sem violar o nascimento, sem violar a origem da pessoa. Eu vou agora... Perfeito, tá? Então o Leonardo agradece. Então eu vou agora... Eu tenho um hábito sempre de, nas nossas conversas no podcast,
fazer as considerações finais e passar a palavra para que o meu convidado encerre o podcast no ato de que entender que há uma ideia de mensagem de forte impacto, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria era de agradecer a todos os parceiros que vocês acompanharam na nossa tela diversas vezes durante a execução do podcast. Agradecer aos amigos, agradecer as pessoas que estão. É um projeto ousado que se inicia em outro território, não mais em Salvador, Bahia, que as pessoas que me conhecem sabem que é a minha origem territorial, né? E que a gente espera que cada um de vocês que estejam assistindo agora, a gente passem a seguir as redes sociais da Afroparceiros, do Afroparceiros Podcast, do nosso Tata, né? E que a gente possa interagir, porque eu acho que a ideia de comunhão, de comungarmos por um mundo melhor, é a ideia que nos aproxima enquanto seres humanos. Então, que a gente possa realmente dar vazão para que as pessoas possam interagir e o processo evolutivo se torne algo coletivo. Esse é o meu desejo. Então, nesse momento, agradecer a Dupé de verdade por essa troca, por tanto conhecimento que o senhor despejou sobre nossos oris, nossos locais, nessa noite em que a gente conversou tanto, e passar a palavra para o senhor, para que o senhor faça suas considerações finais, para que o senhor possa deixar a sua mensagem de impacto para as pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, dizer Luiz Riquemort, bem-vindo a Brasília, dá boas-vindas na nossa língua. Sakidila, muito obrigado. Zambi Kukwatensaki, Zambi recompensa. Você vê que eu não traduzo Deus recompensa, porque Zambi não dá para traduzir com o conceito de Deus. Então a gente já discutiu, já conversou durante o podcast, né? Então, Zambi Kukwatensaki, que Zambi recompensa, que Zambi engrandeça as pessoas que nos acompanharam pelos canais de transmissão e que vão ver depois, porque isso também vai ficar gravado, né? Tá no Spotify, no Deezer, Isso, pode mandar mensagem. Eu tenho um canal lá, Tata Gonzetara, no YouTube também, tem a nossa Isana Zambi. E o que eu tenho a agradecer, dizer que a ancestralidade é tão sábia que ela consegue plantar raiz mesmo depois de ter sido levada por águas que atravessaram o oceano. É como se essa raiz chegasse, pode ter chegado aqui subjugada, mas ela consegue achar solo suficiente para brotar, para resgatar, manter as identidades. E a gente mantém hoje, quando eu vou na casa dos irmãos Yorubá, louvo o orixá com tanto amor. Quando eu vou na casa dos irmãos Fondê, louvo o Vodun com tanto amor. Quando eu vou na Umbanda, louvo os ancestrais com tanto amor, porque isso é bem uma característica dos povos banto. O ancestral é muito presente para nós, não temos tabu nenhum com o ancestral. Né? Estive com as mamas lá do Xinguilamento, lá na ilha de Luanda, é muito parecido com a nossa Umbanda no Brasil. E é só isso, dizer que a ancestralidade, ou as ancestralidades de todas as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistiram, que vão nos assistir, se fortaleça, porque isso é um fortalecimento de identidade e isso nos alimenta a partir do passado, nos fortalece no presente e nos projeta no futuro, como ancestrais das gerações futuras. Sabe por que atenção. Agradecer e agradecer. Então, gente, todas as quartas nós estaremos aqui, por de fato, com o apoio dos nossos parceiros, fazendo discussões temáticas pertinentes ao nosso povo, discussões afrocentradas, discussões que vão passar por diversos aspectos diferentes, por diversos temas diferentes, mas sempre afrocentrados. Estaremos trazendo outras pessoas ligadas à nossa religião de matriz africana. Já vou deixar o convite aqui para que o nosso Tata volte, porque eu pretendo fazer um debate aqui, convidando outras lideranças religiosas num bate-papo coletivo, onde a gente tenha um pastor que seja uma pessoa educada, que não cometa intolerância, que esteja disposto a dialogar conosco, onde a gente tenha um padre que possa fazer o diálogo conosco, onde a gente tenha lideranças de outras religiões, para que a gente comungue no caminho de encontrar válvulas e mecanismos de enfrentamento real, porque a intolerância religiosa está matando, né? Ela está extinguindo pessoas, ela está monitorando e está sendo muito hostil para a comunidade negra de modo geral e para a comunidade afrodescendente. Né? A gente vive num país que se diz laico, mas que está muito longe, muito distante de viver de fato uma democracia racial. Então, um beijo para vocês, sigam as nossas redes sociais. Na segunda-feira nós já estaremos soltando o nosso próximo convidado de quarta, que com certeza vai dar manutenção e vazão para que a gente mantenha um nível tão grandioso como esse bate-papo que nós tivemos hoje. Então, um abraço no alcance de todos vocês, bênçãos aos meus mais velhos, mais uma vez, bênçãos aos meus iguais e bênçãos aos meus mais novos, tá?
Então, estamos juntos e misturados na linguagem mais popular e vamos avançar, porque resistir é sobreviver. O papo é de gênero e de raça também é. O preto que vos fala é retinho igual café. Ligado na opressão, combatente até o fim. Colado com as minas e também com os